sem ninguém sequer saber ou mencionar seu nome, pois antes de qualquer luz houve a escuridão, antes de qualquer felicidade houve a destruição. Apenas o vazio existia no começo de tudo. Só que o vazio não tinha consciência. O vazio tinha um nome. Esse nome era Ru. Um dos lugares mais assustadores, misteriosos e obscuros de Hazbin Hotel até o momento na série é o Purgatório, fonte possível de todo o mal e seres mais horripilantes e completamente aterradores que existem entre todos os universos. E neste vídeo eu vou tentar explicar para você uma suposta hierarquia dessas criaturas tão horrendas. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês a hierarquia do purgatório teorizada de Hazbin Hotel, indo desde os seres mais fracos que ainda são completamente assustadores, como o ser que está no pináculo de praticamente toda a existência, sendo uma rivalização direta contra a existência de Deus. Se existe o bem, existe o mal. Se existe Deus, existe Ru. Então já deixa o like, se inscrever e ativa o sininho que eu vou continuar com esse vídeo de Hazbin Hotel pra vocês, galera. Antes de começar, já deixa o like aí embaixo e cliquem para hypar o vídeo. E junto a isso, se você quiser, dê uma doação aqui no Pix, que você também pode pedir vídeos para eu reagir com doações equivalentes ao tamanho do vídeo. Comente o que você quiser e deixem tudo aí no canal. Tamo junto. Antes de dar início diretamente na hierarquia do purgatório de Hazbin Hotel, eu preciso ao mínimo dar uma mini explicação referente a teorias de como é este lugar na série. O purgatório é pensado como uma espécie de prisão ou contenção dos seres mais horríveis de toda a existência, criaturas que nem o inferno conseguiriam segurar direito e poderiam realmente colocar uma ameaça a todo mundo que conhecemos atualmente, sendo ele uma espécie de prisão em si, tendo possivelmente também guardas ou contedores que manteriam todo mundo ali. Só que de qualquer forma, o mal cada vez dominaria mais este local, até ter um ponto que ele seria destruído e estes seres libertados no mundo afora, sendo este o mundo que vamos explorar neste momento. Os piores seres da existência. Como já repassei, os seres que existem no purgatório de Hazbin Hotel são supostamente criaturas horríveis demais para o próprio inferno, possivelmente seres como o Anticristo, como criaturas vindas diretamente do mal e da escuridão absoluta, seres que não teriam redenção, como nós vemos na série que até todo pecador tem um ladozinho bom. Já essas criaturas seriam literalmente apenas destruição, morte e sofrimento, não tendo mais nenhuma visão além disso, sendo serial killers até mesmo entre serial killers, criaturas completamente horrendas que nem sequer dá pra saber se um dia seriam humanos, tendo de ficarem presos no purgatório para que não espalhem o caos entre as realidades, podendo com certeza rivalizar seres muito superiores. As criaturas encarnações da escuridão e do mal. E acima dessas criaturas que mesmo estando na base são muito assustadoras, nós teríamos as próprias encarnações variadas da escuridão e do mal, não o próprio mal encarnado que nós chegaremos logo lá, mas sim seres menores que também nasceram a partir do próprio desejo de acabar com outras pessoas, de destroçar todo mundo e cometer o mal apenas pela questão de cometer o mal, sem ter nenhuma razão. Literalmente seres que não tem como você conversar, que não tem como você justificar ou fazer qualquer tipo de comportamento bom, pois isso é a definição deles. Eles são a escuridão encarnada que destruirão tudo em seu caminho para conseguir acabar com tudo, até que a última luz seja extinguida e o mal reine supremo sobre tudo. Criaturas que nem os anjos ousariam olhar e Deus tem um desdém imenso sobre. Estes seres aqui que provavelmente são as principais causas do purgatório existir. Sombras horrendas, amorfas e destrutivas que, se vazarem daqui, causariam uma destruição em massa de colocar a Charlie de ponta cabeça e fazer o Lúcifer querer chorar. Seres muito assustadores que possivelmente até mesmo foram a causa da queda de Lúcifer. Os Guardiões do Purgatório. E então temos possivelmente os guardiões ou os guardas, que mantêm o purgatório no local.
pois tendo seres desse nível aqui nesse local, fora do purgatório também possivelmente ser uma prisão que tortura você dentro da sua própria mente, não permitindo você sair, talvez com infinitas reflexões de si mesmo, sendo um inferno mental dentro de cada ser, também deveriam ter guardas ou seres que protegem o local de um nível de poder imenso, garantindo que essas criaturas horríveis se mantenham aprisionadas, pois até a morte para elas possivelmente não é o fim, uma vez que elas apenas voltariam para o mal e se tornariam mais fortes. Uma vez assim, estes seres também têm que ter um poder insano e um nível de luta completamente elevado, para que não cedam para as tentações do mal e não caiam em combate contra esses seres horríveis. Rose ou Lilith. Agora nós chegamos nos reais regentes do purgatório, começando por possivelmente a Rose ou a Lilith, pois existem várias teorias de que a Lilith e a Rose podem ser uma justa posição da mesma pessoa, enquanto a Lilith está no céu, a Rose está no inferno, e talvez tenha um ser delas que também está aqui no purgatório. Mas de qualquer forma, como que a Lilith conseguiu entrar no céu? Como que a Rose permaneceu no inferno e fez um demônio, o pecador mais forte do inferno, se ela seria um pecador? É porque ela não é um pecador. Ela possivelmente seria uma criatura das sombras vinda diretamente do purgatório, que tem alguma ligação com o inferno que permitiu ela ficar ali se disfarçando entre os demais como uma soberana, pois literalmente os seus olhos são completamente pretos e relembram bem a estatura da Lilith também, como a mesma criatura que ficasse em um local ao mesmo tempo que o outro, podendo também essa ser a justificativa do porquê ela é tão forte. Ela tem uma força completamente diferente dos outros demônios no inferno. Literalmente o Lúcifer e a Charlie iriam morrer no final da segunda temporada, mas a Rose conseguiria escapar. Por quê? Porque ela de algum jeito consegue teleportar em qualquer local instantaneamente, tem poder dourado e uma força absoluta de fazer até um demônio qualquer ser o pecador mais forte do inferno apenas com um acordo. E a justificativa disso seria que ela seria uma criatura suprema vindo do próprio purgatório. Eva, a fonte do mal ao mundo. Eva, a segunda mulher da história de Rasmiel e segunda esposa de Adão, logo após Lilith, foi o ser que praticamente condenou a humanidade à escuridão e ao mal, tendo também o auxílio de Lúcifer nesse processo. Mas ela não é vista aqui no inferno e nem no céu, pois no céu nós temos o Adão, no inferno nós temos Lúcifer, junto no céu também a Lilith. Mas para onde um ser que causou um pecado tão imensurável teria ido? Obviamente, a prisão dos piores seres de toda a existência. A maçã recebida por Eva era uma pura encarnação do mal que teria transformado toda a realidade, permitindo a própria destruição entrar no mundo dos anjos. Os olhos que nós vemos subir até a terra naquela cena são o próprio fulgor maquiavélico que gera essas criaturas, seres direto do purgatório, um local premeditado ao próprio inferno e ao céu, estaria se esgueirando para dentro da realidade dos anjos. Criaturas estas que possivelmente apenas Satã conheceria e saberia a respeito muito antes de Lúcifer e dos anjos. Eva, assim, teria sido condenada ao pior lugar das existências, que também a mudou drasticamente, como ser que traiu todo mundo que literalmente era bom e trouxe a encarnação do mal à nossa realidade, podendo ser a seguir, ser ela uma certa justa posição do que o mal é de verdade. Ru, a raiz de todo o mal. Aonde existe o bem, também há o mal. Aonde existe Deus, também há Ru. A encarnação do mal e raiz de toda dor e sofrimento da existência fica no pináculo e no topo absoluto da hierarquia do purgatório. Uma criatura que já foi confirmado como o vilão principal da série, ou ao mínimo de longe o mais poderoso. Possivelmente o ser por trás de todas as artimanhas de Alastor e o sofrimento causado por Vox, que possui olhos infinitos por todo o inferno para observar
as criaturas que lá habitam enquanto presa no purgatório. A personificação do pecado levado a um nível extremo, o mal em sua forma cru, sem justificativas, sem razão, sem pensamento e sem ligação. Apenas a destruição e o oposto completo ao céu, a Deus e aos anjos. Um ser que tão poderosamente, fudidamente, poderia destruir tudo, que apenas uma leve maçã, uma parte de seu poder, que foi dada a Eva, conseguiu corromper milênios de criação. E literalmente, já falado no primeiro episódio, o mal se esgueirou para dentro da criação dos anjos. A própria Ru chegou até eles, com seus vários olhos sendo demonstrados na animação, conseguindo destroçar milênios de trabalho com facilidade, rivalizando seres tão superiores, sem ninguém sequer saber ou mencionar seu nome, pois antes de qualquer luz houve a escuridão, antes de qualquer felicidade houve a destruição. Apenas o vazio existia no começo de tudo, só que o vazio não tinha consciência. O vazio tinha um nome. Esse nome era Ru, o ser mais destrutivo que já existiu e que é literalmente a encarnação absoluta do mal em todas as formas. Poder praticamente infinito e influência incomparável. Uma criatura que literalmente rivaliza a Deus pelo lado do mal sem nenhuma justificativa, pois possivelmente seria o único ser de toda a realidade de Hasbin que nem Deus haveria criado, pois é a própria criação na sua forma mais horrenda, pior, e todo o que acontece em toda a realidade que é ruim, mal, horrível ou sofrimento teria uma ligação com Ru. A raiz de todo mal literalmente está no nome, e a fonte da árvore das mentiras, desgraças, sofrimentos, luxúrias, horripilações e qualquer tipo de dor que você venha a causar ou sentir em sua vida, sendo ela a última vilã da série que nós na próxima temporada veremos e ouviremos a respeito pela primeira vez. Pois lembre-se, se há o bem, há o mal, e se há Deus, há Ru. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer muito ao Nomarus por ser um membro do Tier Big King e também ao Renan Qualquer por ser um membro do Tier King. E junto a isso, também agradeço a todos vocês que continuam apoiando e gostando sempre dos meus vídeos, que eu sempre ajudo o canal a continuar. Então se quiser, assinem o membro e vamos que vamos. Se preparem que tem muito vídeo bom vindo aí e tamo junto. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você tenha curtido da minha explicação referente à hierarquia do purgatório de Hazbin Hotel. Então se você curtiu, já deixa o like, se inscrever e ative o sininho. Se quiserem ser membros do canal, o link do canal tá na descrição. Já doem no Pix e ativem aí o membro. Também já dei o hype que ficou muito insano. A Ru vai ser muito top e esses episódios prometem demais.